Quando você vive sem disciplina, não é a vida que te castiga, é a ausência de virtude que te desmonta por dentro. Confúcio ensinava que a desordem externa nasce da conduta incorreta repetida no cotidiano. A rotina de um homem revela seu caráter com mais verdade do que qualquer discurso sobre valores. Para Confúcio, a virtude não é intenção, é prática constante do que é correto. Quem não consegue governar seus próprios hábitos já perdeu o direito de reclamar do mundo. Confúcio afirmava que a ordem começa no indivíduo antes de qualquer mudança social. Como criar disciplina quando você nunca teve nenhuma começa com uma verdade que machuca? Sua vida está desordenada porque você vive sem forma, sem rito, sem eixo. Você acorda atrasado, promete mudar, falha de novo e chama isso de falta de motivação. Mas Confúcio nunca falou de motivação. Ele falou de retidão. Ele falou de Li, que não é uma ideia bonita, é a forma correta de agir no cotidiano, é o modo certo de sentar, falar, trabalhar, tratar os pais, criar filhos, cumprir deveres. Quando não há forma, tudo vira confusão. Você não falha porque é fraco, você falha porque vive solto. Confúcio foi direto ao dizer que a desordem começa no indivíduo e se espalha para a família, depois para a sociedade. E é exatamente isso que você vê hoje. Homens sem palavra, relações quebradas, filhos sem direção, gente cansada dizendo, eu faço o meu melhor, quando na verdade faz o que dá, quando dá. Disciplina não nasce do desejo, nasce do constrangimento interno de viver de modo errado. E esse desconforto que você sente agora não é ansiedade. É vergonha silenciosa de saber que sua vida não reflete dignidade. Confúcio ensinava que o homem correto não espera a vontade. Ele cumpre o que deve ser feito porque é o certo, não porque é fácil. Você acha que não tem disciplina, mas o que você nunca teve foi um padrão firme de conduta. Sem padrão, não existe caráter. Sem caráter, não existe respeito. Sem respeito, nada anda. Escreva nos comentários, ordem antes de força. Agora entenda isso com clareza brutal. Disciplina não é se forçar a fazer muito, é parar de permitir o que destrói você todos os dias. Confúcio nunca falou em mudar o mundo antes de se corrigir. Ele deixou claro que quem não governa a si mesmo não governa nada. Criar disciplina quando você nunca teve nenhuma começa quando você aceita que sua rotina revela quem você é. O jeito que você come, dorme, fala, trabalha e cumpre horários mostra seu nível de virtude. Virtude para Confúcio não é moralismo vazio, é prática repetida do que é correto até virar natureza. Você não precisa de grandes planos, precisa de pequenos atos feitos todos os dias do mesmo jeito. Hora fixa, palavra cumprida. Ação simples, sem drama, sem desculpa. Quando você faz o que deve ser feito mesmo sem vontade, algo muda por dentro. O caos começa a recuar, a mente fica mais silenciosa, o respeito volta. E você percebe algo que ninguém te contou. Disciplina não te oprime, ela te devolve dignidade. Confúcio dizia que o homem nobre começa pelo que está perto, pelo que está sob seu controle. Se sua vida não anda, não procure mais técnicas. Olhe para a sua conduta diária e responda com honestidade. Onde você está vivendo sem forma, sem regra, sem retidão? Porque é exatamente aí que a disciplina começa a nascer. E o que isso revela sobre o próximo nível que você ainda não teve coragem de assumir? Como criar disciplina quando você nunca teve nenhuma exige que você pare de mentir para si mesmo? Você diz que quer ordem, mas defende o seu conforto. Diz que quer respeito, mas negocia seus princípios todos os dias. Confúcio foi claro ao afirmar que o homem se perde quando troca o que é correto pelo que é conveniente. E é exatamente isso que você faz. Você não falha por ignorância. Você falha por escolha repetida. Cada pequeno acordo que você faz com a preguiça destrói a estrutura interna que sustenta a disciplina. Você acredita que disciplina é dureza excessiva, mas Confúcio enxergava a disciplina como alinhamento. Quando ação e dever caminham juntos, a mente para de lutar. O sofrimento que você sente não vem do esforço, vem da contradição entre o que você sabe que deveria fazer e o que escolhe não fazer. Essa fratura interna cansa mais do que qualquer trabalho pesado. Observe sua rotina com frieza, não como vítima, como juiz. O homem sem disciplina vive reagindo. Ele acorda já atrasado para a própria vida. Ele corre atrás do dia em vez de conduzi-lo. Confúcio ensinava que quem não estabelece ordem no começo do dia passa o resto dele apagando incêndios. Disciplina começa antes do caos, não depois. Você espera sentir vontade para agir, mas Confúcio nunca colocou o sentimento como guia.
Para ele, o correto vem antes do desejo. Quando você age apenas quando sente vontade, você entrega o comando da sua vida ao humor do momento. Isso não é liberdade. É escravidão emocional. A ausência de disciplina corrói sua palavra. Você promete e não cumpre. Primeiro para os outros, depois para si mesmo. E quando a própria palavra perde valor, algo morre por dentro. Confúcio dizia que a confiança é a base de qualquer relação. Quando você não confia em si, nenhuma estrutura se sustenta. Disciplina é repetição do óbvio. Comer na hora certa. Dormir na hora certa. Trabalhar na hora certa. Falar o necessário. Parar quando é hora de parar. Confúcio valorizava o simples porque sabia que o caos nasce da negligência com o básico. Você busca soluções complexas para fugir do simples que exige constância. Você não precisa mudar tudo. Precisa parar de quebrar o pouco que deveria ser fixo. Um horário respeitado cria eixo. Um dever cumprido cria chão. Um hábito mantido cria caráter. Confúcio ensinava que o homem correto se constrói por camadas, não por explosões de força. Repare como sua vida reflete falta de limites. Tudo entra, tudo distrai, tudo interrompe. Disciplina começa quando você aprende a dizer não. Não ao excesso, não ao ruído, não ao que rouba seu tempo. Para Confúcio, autocontrole era sinal de nobreza, não de repressão. Você confunde disciplina com rigidez fria, mas ela é, na verdade, uma forma de cuidado. Cuidado com o tempo, cuidado com a energia, cuidado com a própria dignidade. Quando você vive sem disciplina, você se trata como algo descartável. Confúcio ensinava que o homem que se governa inspira sem falar. A disciplina silenciosa impõe respeito, não pelo medo, mas pela coerência. Pessoas confusas falam muito. Pessoas disciplinadas fazem, e você sente a diferença imediatamente. O mundo parece frouxo porque está cheio de pessoas que abandonaram o dever. Pais que não orientam, homens que não sustentam, mulheres sem direção. Confúcio via a disciplina pessoal como raiz da ordem social. Quando o indivíduo cai, tudo cai junto. Você diz que está cansado, mas seu cansaço não vem do excesso de responsabilidade, vem da falta dela. A mente sem dever definido vagueia, se desgasta, se perde. A disciplina dá contorno ao dia, e contorno traz descanso. Disciplina não nasce do castigo, nasce do respeito pelo que deve ser feito. Quando você entende isso, para de se punir e começa a se posicionar. Confúcio não falava em se odiar para mudar, ele falava em se corrigir. Olhe para o que você tolera em si mesmo. Atrasos, desleixo, promessas vazias. É aí que sua disciplina sangra. Cada tolerância injustificada é um golpe contra sua própria autoridade interna. O homem disciplinado não é perfeito, ele é consistente, ele erra, corrige e continua. O indisciplinado erra, justifica e repete. Confúcio valorizava a constância acima do brilho, porque o brilho passa, a constância constrói. Você quer disciplina, mas evita o desconforto inicial. Toda ordem começa com atrito. Ajustar hábitos dói, manter horários incomoda, dizer não frustra. Mas Confúcio sabia que a dor curta da correção evita a dor longa do arrependimento. Disciplina é escolher o que fazer antes que o mundo escolha por você. Sem ela, você vive puxado por demandas, desejos alheios e urgências falsas. Com ela, você conduz. E conduzir devolve sentido. Confúcio dizia que o homem nobre se observa antes de cobrar. Se sua vida está parada, a resposta não está fora. Está na sua conduta diária. Não no que você pensa, mas no que você faz quando ninguém vê. A disciplina que você nunca teve não falta por acaso. Ela falta porque você foi treinado a evitar responsabilidade desde cedo. Confúcio observava que quando o homem não é educado na forma correta de agir, ele cresce reagindo aos impulsos, não obedecendo a princípios. E uma vida guiada por impulso nunca constrói nada sólido. Você sente que tudo exige esforço demais porque vive sem estrutura. A estrutura reduz o peso das decisões. Quando você decide tudo todos os dias, você se esgota. A disciplina existe para eliminar escolhas inúteis. Horário fixo não é prisão, é descanso para a mente. A desordem não começa no grande erro, começa no pequeno abandono, um horário ignorado, um dever adiado, uma palavra quebrada. Confúcio via esses pequenos desvios
como rachaduras invisíveis que, com o tempo, derrubam a casa inteira. Você quer respeito, mas não se respeita quando negocia com o que sabe que é errado. O respeito não nasce da força, nasce da coerência. Quando sua ação confirma sua palavra, você se torna confiável. Quando não confirma, você se enfraquece por dentro. Disciplina é autocontrole aplicado ao cotidiano. Não é se tornar duro, é se tornar previsível para si mesmo. O homem disciplinado sabe o que fará amanhã porque já decidiu hoje. O indisciplinado acorda refém do humor. Confúcio ensinava que o homem correto começa pelo que está ao alcance: arrumar o próprio espaço, cumprir o próprio horário, honrar o próprio dever. Quem ignora o que está perto vive sonhando com mudanças distantes que nunca chegam. Você confunde liberdade com ausência de regras, mas a ausência de regras gera confusão. A verdadeira liberdade nasce quando você sabe exatamente o que deve fazer e faz sem discutir consigo mesmo. Observe como a disciplina devolve silêncio. O ruído interno diminui quando o dever está claro. A ansiedade perde força quando o dia tem forma. Não é magia, é ordem. O mundo parece injusto porque está cheio de pessoas sem disciplina cobrando resultados que nunca sustentaram com ações. Confúcio via a decadência social como reflexo direto da decadência pessoal. Se sua vida está travada, não busque mais métodos. Olhe para sua conduta diária. A disciplina não está distante. Ela começa no próximo ato correto que você sabe que está evitando. E o que acontece quando você finalmente o assume abre outro nível de exigência que você ainda não encarou. Quando você começa a agir de forma correta mesmo em coisas pequenas, algo se alinha, a mente se aquieta, o corpo responde, o respeito retorna, não como prêmio, mas como consequência natural. Disciplina não transforma você em outro, ela revela quem você poderia ter sido se tivesse vivido de forma reta desde o início. E essa percepção dói, mas também liberta. E agora a pergunta que você evita, mas precisa enfrentar com honestidade absoluta: qual hábito simples, negligenciado há anos, você sabe que deveria corrigir imediatamente? E o que isso diz sobre o tipo de vida que você está adiando viver? Você chegou até aqui porque sabe que a desordem não é mais suportável, e Confúcio deixaria isso ainda mais claro. Quando o homem aceita viver mal organizado, ele ensina o mundo a tratá-lo sem respeito. A disciplina que você não tem não é um defeito de personalidade, é um abandono diário do que deveria ser feito. Cada vez que você posterga o básico, você treina sua mente a se curvar. E uma mente que se curva cedo demais não sustenta nada grande. Disciplina começa quando você decide parar de se explicar. Explicação excessiva é fuga. Confúcio valorizava a ação correta silenciosa, não o discurso bonito. Quem age certo não precisa convencer ninguém. O problema é que você quer o resultado da disciplina sem assumir o peso dela. E isso é impossível. Ordem exige custo. Sempre exigiu. Observe como sua vida reage quando você cumpre um dever simples sem negociar. Algo se endireita. A confusão diminui. O dia fica mais claro. Isso não é coincidência. É estrutura voltando ao lugar. Confúcio ensinava que o homem correto se fortalece ao cumprir o que é esperado dele, não ao buscar reconhecimento. A disciplina que falta em você não está escondida. Ela está nos horários que você ignora, nas palavras que você não cumpre, nos limites que você não coloca. Não é um mistério, é uma escolha repetida, e toda escolha repetida vira destino. Se o seu destino não agrada, não questione o mundo. Corrija sua conduta. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de pedir motivação, para de esperar inspiração, para de se comparar. Você começa a se alinhar, e alinhamento gera força. Não a força explosiva e vazia, mas a força silenciosa que sustenta uma vida inteira em pé. Agora, a conclusão que Confúcio exigiria de você não é emocional. É prática. Se este vídeo expôs você, não feche os olhos. Escolha um dever simples hoje. Um horário. Uma palavra. Um compromisso pequeno. Cumpra. Amanhã, cumpra de novo. É assim que a disciplina nasce quando nunca existiu. Se isso fez sentido, escreva nos comentários: ordem antes de conforto. Se você quer continuar nesse caminho de correção real, não de frases vazias, inscreva-se no canal e diga nos comentários
qual parte da sua rotina você sabe que precisa corrigir imediatamente?